Se você já entrou e saiu de vários cursos de inglês, sente que tem uma trava e não consegue falar esse idioma, mas gostaria de poder falar, de poder viajar com confiança, de escutar músicas em inglês e entender tudo, eu tenho aqui dicas incríveis que, se você colocar em prática, eu prometo que em 3 meses você vai conseguir destravar o seu inglês e finalmente dar aquele up nesse idioma tão lindo. Vem comigo que eu vou te mostrar todas as dicas. Olá, forasteiros e forasteiras! Como vocês estão? Gente, aprender inglês, eu sei que para muita gente é um sonho, mas ao mesmo tempo pode parecer uma coisa cara, né? Que você entra em vários cursos, sai e não consegue destravar o seu inglês. Mas, gente, com essas dicas, pequenas coisas que você faz todos os dias, você vai conseguir aprender inglês. Inglês é para todo mundo. Todo mundo consegue aprender inglês. Você não precisa gastar um montão de dinheiro em cursos. Você consegue aprender sozinho. Mas como, Dani? Como que eu consigo aprender sozinho? Eu já tentei e não consegui. Calma, eu vou te dar aqui essas dicas. E lembrando, um detalhe muito importante é que essas dicas você tem que aplicar todos os dias. Se você fizer isso todos os dias, durante 3 meses, você vai conseguir destravar o seu inglês. Confia! E a primeira dica que eu dou é escutar inglês todos os dias. Mas quando eu digo escutar inglês, não é escutar vídeos ensinando inglês. É escutar o inglês real. Então, você pode pegar aí alguma entrevista em inglês, algum programa que você goste em inglês, no inglês real, americanos ou ingleses falando, não importa a nacionalidade, o importante é que sejam nativos, e escute todos os dias inglês. O que você pode fazer é pegar um vídeo e escutar todos os dias por uma semana. Aí na semana seguinte, outro vídeo. Escuta o mesmo vídeo todos os dias por uma semana. O importante não é você ficar variando, não é você ter várias ideias e conhecer muito do idioma. É você escutar, você abrir o teu cérebro para esse acesso do idioma. E aí você vai conseguir se familiarizar com os sons que ele produz, com as palavras que você já conhece, você vai escutar várias vezes e o cérebro vai fazendo aí as assimilações. Você vai poder se acostumar com os fonemas e com a entonação do inglês. Então, por isso que eu incentivo a não escutar vídeos que ensinam inglês, porque esses vídeos, eles vão estar num ritmo mais lento de inglês, que é para justamente você poder entender melhor. E muita gente escuta vídeos de brasileiros falando inglês. Isso é ainda pior, porque querendo ou não, a gente sempre vai ter um pouco do sotaque brasileiro, a não ser alguns aí que quase não tem sotaque nenhum, como por exemplo English Black Friday, que ele quase não tem sotaque nenhum de brasileiro, mas tirando ele aí, a maioria dos que eu conheço, inclusive eu, tenho algum sotaque, né? A maneira de pensar vai ser mais pro lado brasileiro, e a ideia é que você entenda o idioma real. Então pegue vídeos reais de coisas do cotidiano e escute todos os dias. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o tempo que você tiver, mas escute todos os dias. Você vai ver como isso vai fazer muita diferença. A segunda dica que eu vou dar é você ler
todos os dias em inglês. Então você pode pegar aí pequenos textos e ler ele todos os dias. Mas Dani, o meu inglês é muito básico. Justamente, você pega aí pequenos trechos de textos bem básicos mesmo, e aí você pode ir anotando as palavras novas que você aprende. Você vai anotando expressões e anote. Essa é a minha dica, hein? Leia e anote. Aí no dia seguinte você vai ler de novo aquele texto. Aí você vai já ver com as suas anotações. Aquilo vai ficar gravado na sua mente. Em uma semana você vai conseguir ler, lendo todos os dias, você vai conseguir ler aquele texto já sabendo e já decorando todas as palavras. Então isso vai aumentar bastante o seu vocabulário em inglês, vai te ajudar a pensar em inglês, que muitos estudantes, muitos alunos têm dificuldade em inglês, porque eles vão ler e aquela frase não vai fazer sentido em português, mas porque ele está lendo algo que na gramática em inglês faz sentido, mas em português não. Então a gente precisa acostumar a nossa mente a pensar daquela maneira. E lendo em inglês você vai conseguir pensar daquela maneira. Se o teu inglês já é um pouco mais avançado, já é um inglês intermediário, procure livros, procure textos maiores, trechos maiores para você ler. Vai anotando todas as palavras novas, leia todos os dias o mesmo trecho por uma semana. Aí na semana seguinte você muda, lê outro texto. Todos os dias, leia, leia, leia. Isso vai fazer com que você aumente o seu vocabulário, não importa o teu nível de inglês. Se você já tem um inglês avançado e quer melhorar, leia textos científicos, leia coisas mais aprofundadas. Lê, gente, aumenta a nossa cultura, o nosso vocabulário em qualquer idioma, inclusive em português. Você vai poder falar sobre vários assuntos, você vai ter a sua opinião sobre vários assuntos, e falar uma língua é para isso, é para você expor suas opiniões. Então, leia todos os dias, isso vai te ajudar muito a destravar o teu inglês. A terceira dica que eu vou dar é uma dica que para mim foi o que me destravou no inglês realmente. E até hoje eu uso para poder estar em contato com a língua, e é algo que já se tornou tão parte de mim que eu não me vejo fazendo de forma diferente, que é escrever todos os dias em inglês. Não só escrever qualquer coisa, mas escrever sobre você, sobre a tua rotina, sobre aquilo que você gosta. Então, tenha um diário, por exemplo, e você pode escrever no teu diário em inglês, falando sobre os seus sentimentos, falando sobre o que você passa no dia a dia. E por que que isso é tão importante? Porque você escrevendo sobre as suas emoções em inglês, você vai unir a língua com uma emoção. E daí vai ficar muito mais difícil de você esquecer aquelas palavras, porque tá mexendo com as suas emoções. Vamos fazer um exercício aqui que vai provar para você que fazer coisas com emoções te ajuda a lembrar muito mais. Então, fecha o olho e pensa num professor na escola que você odiava. Você vai lembrar, não vai? E você vai lembrar de situações específicas com aquele professor. Agora fecha o olho e pensa em um professor que você amava, que a aula dele era divertida, que ele ensinava de uma maneira muito boa e que talvez era uma matéria que você nem gostava muito, mas por causa do que ele fazia você sentir naquela sala,
alegre, né, divertido, você ansiava por aquela aula, você passou a gostar daquela matéria. Então isso é uma prova de que as emoções estão diretamente ligadas a como você aprende. Então quando a gente une o aprendizado de uma língua com uma emoção, você não vai mais esquecer aquilo. Então se você pega um diário e começa a escrever as suas emoções em inglês, o que você sente, as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus objetivos, tudo isso em inglês, talvez no começo você tenha alguma dificuldade com as palavras, mas depois vai ficar muito mais fácil e você não vai nunca mais esquecer. Pratique esse exercício todos os dias, que, gente, em 3 meses vocês vão estar com o teu inglês afiadíssimo. A quarta dica é o que vai destravar definitivo o teu inglês, que é falar sozinha. Gente, pode parecer tonto, pode parecer pequeno, mas falar sozinha te ajuda a colocar em prática tudo que você fez, todo o teu trabalho de escutar, o teu trabalho de escrever, de conhecer palavras novas, de aumentar o teu vocabulário. Falando sozinha, você vai como que passar uma caneta por cima de tudo que você aprendeu. Falando sozinha, você vai poder colocar em prática e você vai memorizar, você vai como que selar todo aquele aprendizado que você teve. Começar a pensar em inglês, você vai ter que lembrar as palavras, o modo, a estrutura, e às vezes você falando, aí você fala algo errado, você pensa, não, esse não tá parecendo que tá muito bom. E aí você mesmo se corrige na sua pronúncia. Então falar sozinho pode parecer doido, deixa que a família te chame de doido, deixa que a família ache que você tá ficando metido por falar inglês, mas é algo necessário no processo de aprendizagem de uma língua. Porque aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem muitos acessos a coisas que podem te ajudar a praticar falar. Vai ter aí alguns sites que você pode pesquisar, mas às vezes as pessoas não têm paciência, você vai ter vergonha para falar inglês, você vai ser tímido, né? Se encontra alguém que fale inglês, pode ser que você se acanhe e aí não desenrole, né, na hora de falar. Então, você falando sozinha, você consegue praticar ali o speaking e num ambiente que ainda você se sente seguro, né, para falar, para cometer erros, para usar a pronúncia errada, talvez, né, se você ainda não tem tanta confiança. Falar inglês sozinha é a dica que vai destravar. Se você fizer essas 4 dicas todos os dias, gente, não tem erro, você vai conseguir destravar o teu inglês. Em 3 meses você vai ter um vocabulário enorme para falar. Você vai estar pensando já em inglês, você vai estar conseguindo formar frases em inglês e falar sobre as suas ideias. É incrível! Mas para isso, você tem que fazer isso todos os dias. Essa é a dica que vai mudar a sua vida. Ter uma rotina e fazer isso todos os dias, como se fosse parte da sua vida. Isso vai fazer com que você finalmente destrave e que você tenha aí um nível super alto de inglês. Foi as dicas que eu usei quando eu comecei a aprender inglês e que eu passo até hoje para os meus alunos, para eles conseguirem aumentar o inglês sozinho, não depender ali da escola, né, ou do turno que você tá. Essa foi a dica de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E caso você queira uma ajuda, eu vou deixar aqui embaixo o link de um livro que chama Inglês para Desesperados.
que é para quem tá querendo ir viajar e ainda tem dúvida em algumas palavras, não tem tanto tempo, não tem 3 meses para praticar, ou tá querendo uma ajuda mais rápida. Esse livro aqui é para você. Aqui embaixo vai estar o link dele e daí você pode entrar lá e comprar esse livro, é excelente. E com essas 4 dicas você vai conseguir destravar o teu inglês. Muito obrigada por assistir até aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se vocês conseguiram, se vocês estão conseguindo aplicar todas essas dicas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!